Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e hoje finalmente eu vou testar o ChatGPT para praticar idiomas. Eu escolhi praticar 7 idiomas com ele para testar todos. Eu tô aqui testando e faz muito tempo que eu tô tentando usar esse site, mas ele tava sempre cheio de pessoas que falavam que não funcionava e finalmente ele conseguiu, funcionou e eu tô testando para vários idiomas. Eu vou usar o inglês no geral. Então, o inglês vai ser o idioma que eu vou usar para fazer a maior parte das perguntas e para praticar. Então, o inglês vai ser usado na maior parte. Eu também vou perguntar coisas de idiomas que eu não sei nada, que vai ser o tailandês e o grego, porque agora eu estou na Tailândia. E eu estava na Grécia antes, então eu tenho um pouco de curiosidade sobre o alfabeto grego, então eu vou perguntar. E para idiomas que eu já falo também, como o francês e espanhol, eu vou testar. E o alemão, que é o que eu estou aprendendo. Então, são esses os idiomas que eu vou testar, vou mostrar aqui pra vocês como funciona, o que você pode fazer com esse site, o que você pode usar com como que você pode usar essa plataforma para ajudar nos estudos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele me ensinar um pouco de tailandês básico, porque eu cheguei na Tailândia e eu não sei nada de tailandês, então ele me ensinou algumas frases, e o interessante é que ele já identificou que eu sou mulher, e ele me ensinou no feminino, então as frases marcavam ali que é a versão feminina da frase, então mulheres falam daquele jeito, mas tem a versão masculina, e ele me ensinou só as femininas e ou neutra. Então tem aqui essa lista de frases que eu vou estudar e tentar começar a usar no meu dia a dia aqui na Tailândia, porque eu vou ficar 3 meses aqui e vai ser bem útil saber essas frases do dia a dia. Eu não tô com intenção de ficar fluente em tailandês, mas eu preciso saber algumas frases porque nem todo mundo fala inglês aqui. Para alemão, como eu já estou estudando faz um tempo, eu tenho nível A2 ainda, porque alemão é bem complicado realmente e falta um pouco de conteúdo, não é como inglês que eu encontro tão fácil, assim, textos, séries. Então eu pedi um texto no nível A2 e aí eu comecei a ler o texto e eu usei esse texto para praticar hoje. Mas o que aconteceu várias vezes, várias perguntas que eu fiz, deu algum erro e ele parou de gerar a pergunta, mas mesmo assim gerou uma boa parte do texto e eu consegui usar esse texto. Dá pra clicar várias vezes quando acontecer esse erro e ele continua a gerar, mas o meu deu várias vezes o erro. Em algumas respostas eu não consegui a resposta completa por causa disso. Mas esse texto é um texto bem grande, então foi um texto bem bom para praticar várias palavras que eu não conhecia, mesmo sendo nível A2. Não sei o quão correto tá, se realmente é nível A2 ou não. Porque eu também testei alguns de inglês e eu botei nível A2 ou nível A1 até pra usar, até com ver, né, se estava correto o nível. E usavam palavras muito mais avançadas do que esses níveis. Então ele não é muito certo no nível, pelo menos pro idioma que eu sei. Então já sei identificar que o inglês não estava. Então acredito que o alemão também pode ser que tenha algumas palavras mais avançadas do que nível A2. Outra coisa que eu fiz com o alemão foi pedir para testar o meu nível. Então eles me enviaram algumas perguntas, não era pergunta de alternativa, eu tinha que escrever a resposta, só que eu acabei errando, em vez de mandar todas as respostas juntas, eu fui mandando uma por uma. Eles colocaram a tradução no inglês, o que acabou facilitando, eu acho que devia ser só em alemão, mas cada resposta que eu dava, eles davam um feedback, teu nível deve ser básico ou intermediário, mas como foram só perguntas básicas, eu acho que realmente não dá para saber o nível só com essas perguntas, porque foram perguntas bem básicas. Mas ajudou para praticar um pouquinho de alemão também. Quais são as diferenças entre espanhol e português? Eu esperava algumas palavras, um vocabulário diferente. Ele me falou não muita coisa assim, foi mais teórico, respondeu tudo em inglês. Um dos exemplos que ele deu também não foi muito bom, que ele falou sobre a janta, que em espanhol é cena, que seria o nosso supper, mas supper em português é ceia e não cena. Então, algumas coisas ficou assim muito aberto. Eu esperava um pouquinho melhor essa resposta, mas foi mais para praticar. Acabei praticando mais o inglês do que aprendendo as diferenças entre o português e o espanhol de vocabulário, que era o que eu esperava. E ele comentou algo mais genérico. Então, para ter uma resposta em espanhol, eu perguntei se ele falava espanhol, ele respondeu que sim. E aí eu perguntei diferenças de palavras da América do Sul e da Espanha. E eu gostei mais da resposta e eu percebi que o espanhol que eu sei é mais da Espanha do que o da América do Sul, que não era o que eu esperava. Porque a maioria dos livros, então a maioria das coisas que eu utilizei usa o da Espanha, por mais que eu tenha visitado mais países na América do Sul, eu acabei pegando mais o vocabulário da Espanha sem saber. Então foi interessante de aprender essas diferenças, que eu achava que na verdade as palavras que eu falava eram usadas na América do Sul também, mas não eram tão comuns quanto eu achava. Depois eu pedi para ele me ensinar o alfabeto grego, que eu queria saber, porque eu já fui 2 vezes para Grécia, fiquei 2 meses na primeira vez, 2 semanas na segunda, e provavelmente eu vou voltar para Grécia, porque é um país que tem um custo de vida mais acessível na Europa. E eu gostei bastante da comida, das pessoas, fiz bastante amigos, então é um lugar que eu me interesso em saber um pouquinho mais sobre o idioma.
Então eu procurei e ele me respondeu e aí travou no meio do alfabeto. E aí eu pedi pra ele refazer e aí ele refez e apareceu o alfabeto com a letra maiúscula e minúscula. E o que me surpreendeu é a diferença das letras maiúsculas e minúsculas, porque eu já tinha visto algumas e eu acharia que eram outras letras. Outra coisa que eu achei engraçado é o Y, que é Y na escrita, pelo menos não sei se ele fala assim, porque quando ele começou a escrever a fala, depois travou também, eu não consegui ver como é que se pronunciam as palavras, mas eu achei interessante, porque no Brasil a gente chama essa letra de Y, e em outros idiomas que eu falo é Y, como tipo Y no espanhol, Y no francês, que é o Y. Então eu achei interessante saber que a letra vem do grego. Em francês, como eu já falo francês, eu testei já diretamente em francês, eu perguntei pra ele como falar palavras que tem a letra S que são pronunciadas, porque às vezes é pronunciado e às vezes não é em francês. E ele me explicou e botou vários exemplos, claro que não tudo, porque é muita exceção em francês, mas eu acho que a resposta foi boa, apesar de não conseguir responder exatamente, porque tem várias regiões que às vezes aquilo é pronunciado e outras não, e vários casos, porque tem liaison, que às vezes a palavra não é pronunciado S, mas se tiver uma vogal depois, aquele S é pronunciado como Z. Então tem vários outros detalhes, mas foi uma resposta aceitável. Outra coisa que eu perguntei de francês é algumas diferenças entre o francês da França e o québécois, que é o francês do Quebec. E também foi uma resposta legal, falou algumas coisas sobre a pronúncia, sobre o Quebec usar mais palavras em inglês que a França, que também é outro caso, de vocabulário ser diferente, mas continua sendo o mesmo idioma. E também foi legal para praticar um pouquinho de francês. Depois eu resolvi fazer uma brincadeira e perguntar se era pão, chocolate ou chocolatina, que é como se fosse no Brasil bolacha e biscoito, que tem essa discussão na França. E ele respondeu certinho, até falou que no sul da França e no sudoeste da França se fala chocolatina, e foi lá onde eu morei, e realmente eles falam chocolatina e não pão ou chocolate. Mas os dois estão certos, os dois são usados para falar a mesma coisa, e ele me respondeu em francês certinho. E por último, eu tinha esquecido, eu também testei o meu italiano, porque eu já estudei um pouco de italiano, de vez em quando eu pratico, leio alguns livros de italiano, então eu pedi um teste, ele me enviou um quiz, e eu enviei as respostas e ele falou que eu acertei todas, mas eu acho que teve uma que estava errada, na verdade. Então, dessas questões eu fui bem, consegui entender, então meu nível foi razoável, mas as questões eram bem básicas também, então não acho que é uma boa maneira para, com certeza, testar meu nível, eu preciso praticar mais, mas é uma maneira de fazer um teste, ver como é que está, se você vai acertar todas as questões ou não. E foi uma maneira interessante de testar o meu italiano, mesmo que foi um teste super básico. Então foi isso, foi assim que eu testei essas maneiras, fazendo o teste, pedindo o texto, conversando simplesmente também com um aplicativo ali, com a plataforma. E desses métodos, o que eu provavelmente vou continuar fazendo é pedir textos, porque às vezes falta um pouco de material para alguns idiomas, é um pouquinho difícil, e também idiomas que eu não tenho interesse de aprender profundamente, mas eu quero saber algumas informações, como o grego ou o tailandês, eu vou usar para pegar essas informações básicas ou saber algumas frasezinhas básicas para usar no dia a dia. Os testes talvez não, porque eu achei muito básico, então eu acho que não é um teste real, não é uma boa maneira de avaliar o nível, mas o resto eu gostei. Comente o que vocês acharam. See you on Tuesday!